Fala pessoal, tô aqui para mais um vídeo. Hoje eu queria falar sobre por que a leitura é tão importante no nível básico, no nível 0 do inglês e também no nível intermediário para avançado, né? Nesses dois níveis, principalmente, a leitura é fundamental. Nos outros também, mas nesses dois níveis ela é muito importante, né? Então esse é o tema do vídeo de hoje. Antes de começar ele, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, dar o like no vídeo e me seguir no Instagram principalmente, tá? Me segue lá no Instagram, eu dou dicas mais práticas assim nos stories, coisas do dia a dia. É muito importante você estar lá também. TikTok também, me segue no TikTok, me segue no Facebook, enfim, em todo lugar. Mas no Instagram principalmente, vai lá no Instagram e me segue, tá? Então vamos lá, por quê? Vamos começar pelo porquê que é importante quando você está no zero do inglês, né? Você não sabe nada de inglês, por que você tem que focar na leitura? Ó, primeiro, existe 4 habilidades: a leitura, a escuta, a fala e a escrita. A primeira que você tem que focar é na leitura se você não sabe nada. Porque é o seguinte, talvez você que está começando não tenha essa noção, mas você tem que aprender muitas palavras, o significado de muitas palavras para você dominar o idioma. Então, a gente pode falar que são umas 3.000 palavras para você falar bem o idioma, né? Então é como se fosse um quebra-cabeça. Até antes de gravar o vídeo eu fiz essa analogia. Eu tenho um quebra-cabeça aqui de 200 peças, né? De 200 peças. Se fosse só 200 palavras que você precisasse, ia ser tranquilo até, né? Mas você precisa de umas 3.000 palavras para você dominar o idioma. E não só palavras, você precisa da estrutura da língua também, né? Tem uma estrutura, que é a gramática que você precisa. Qual a melhor forma de você aprender essas palavras aos poucos, né? A melhor forma é através da leitura, Existe a leitura e a escuta para você aprender as palavras. E não vou nem falar para você a base aqui que eu falo em todos os vídeos do canal, que primeiro você tem que fazer o input, que é a leitura e a escuta, para depois falar, tá? Então você tem que ter um domínio bom, uma quantidade de palavras boa para você conseguir se expressar, e uma estrutura, como que essas palavras se organizam também, que é a estrutura, tá? Então, assim, acabei falando, né? Mas assim, em todo vídeo eu falo isso, que primeiro você tem que fazer o input, que é a leitura e escuta, para depois falar, ok? Mas de toda forma, você que está começando, você tem que aprender palavras, e aprender a reconhecer palavras visualmente, olhando aquela palavrinha e lendo ela e entendendo o que ela significa, é mais fácil do que fazer isso ouvindo, né? Porque quando você ouve uma série, um áudio, um vídeo em inglês, você tem que fazer a assimilação do que aquilo significa na hora que o nativo fala, e ele fala muito rápido. Então você pega às vezes você pega uma palavrinha com muita dificuldade e aí o áudio já corre e você não sabe mais o que você está ouvindo, né? Então, na leitura, você tem todo o tempo para você assimilar. E aí, como que você vai fazer isso? Com frases curtas, primeiro. Então, a leitura é importante com frases curtas para quem é básico, para quem está no zero do inglês. Frases curtas, faça isso através do Anki, tá bom? É um programa de repetição espaçada que se chama Anki, é um flashcards, tá bom? Vou deixar na descrição um vídeo que eu já tenho falando sobre como utilizar o Anki, beleza? Fechamos a primeira parte. Segunda parte do vídeo, por que talvez seja mais interessante para o meu público essa, inclusive, né? Por que é tão importante, a leitura é tão importante para alunos especificamente do intermediário indo para o avançado, né? É o seguinte, se você é intermediário avançado, você já aprendeu umas 2.000 palavras, umas 1.500 palavras, tá? E já sabe um nível de estrutura de inglês que é o suficiente para você se virar no inglês. Você já lê bem inglês, já lê ok, né? Você já lê ok. Estrutura, eu digo que é gramática. Já sabe umas regras, já sabe regras suficientes para você ir levando o inglês. Ir levando o inglês, ler quase tudo que você quer. E se você estudou através de textos com áudio, principalmente, vou deixar o link como estudar com textos com áudio. A sua escuta melhorou também se você estudou com texto com áudio. Então você ouve inglês razoavelmente bem, você entende uns 50% do que você ouve em inglês. Às vezes um brasileiro falando inglês é mais fácil, inclusive, né, de você entender. Mas, então você entende uns 50% de inglês e lê bem, lê uns 80% de tudo que você lê, você entende já, né?
por que a leitura nesse momento é tão importante? Para você consolidar o que você já aprendeu. Então, se você já tem 2.000 palavras no seu vocabulário, você sabe bastante palavras. Você tem que focar mais em reforçar essas palavras do que aprender novas palavras, entendeu? As palavras mais importantes do dia a dia você já viu nos seus textos com áudio. Né? Eu falo que se você dominar uns 60 textos com áudio, 40, 60, de 40 a 60, você tem um domínio legal de palavras mais usadas do inglês. Você já tá bom, já consegue ler razoavelmente bem e entender razoavelmente bem se você desenvolver a escuta também, uns 40 textos, né? Só que assim, ler e ouvir mais ou menos bem não é o suficiente para você falar eu sou fluente em inglês, entendeu? Então você conhece a palavra, mas ela ainda tem um grau de estranheza para você. Eu quero colocar esse conceito de estranheza aqui é um conceito que eu tô criando agora no inglês, né? Aqui nesse vídeo. Então assim, o que é uma palavra, uma expressão estranha para você? É uma expressão ou uma palavra que você não conhece. Você não sabe o significado, ela é estranha para você. Só que uma palavra pode estar mais próxima de você, você já viu a tradução dela, você sabe o que ela significa, mas quando ela aparece em algum lugar, você ainda tem um certo tempo de assimilação do que aquela palavra significa, tá? Então é um grau de estranheza que você ainda tem com essa palavra. Esse que é o conceito que eu queria colocar. Aquela palavra ainda é estranha para você em algum grau. Diferente de várias outras palavras do inglês que não são nada estranhas para você. Elas estão muito perto de você, você é muito íntimo delas. E quando alguém fala essa palavra ou aquela frase, que você já é bem íntimo, você entende na hora. Se eu falo what's your name para você, você entende na hora. Se eu falo... tem uma frase que é muito comum em séries que é what are you talking about? Talvez você entenda também na hora, né? Se você tá no intermediário avançado. Né? É que aparece bastante essa frase, né? Então você já entende na hora. As outras têm que se tornar igual a essa. Iguais a essa. As outras têm que se tornar iguais a essa. Então como que você faz isso? Através da leitura. Porque na escuta as coisas passam muito rápido. Na leitura, se você pega um livro em inglês, aqui eu não tenho nenhum livro físico em inglês. Eu teria aqui, né? No meu Kindle. Mas se você pega um livro em inglês para você ler, você tem a constatação do que é estranho e o que não é estranho para você. Sabe? Se você vai passando ali a leitura, vai lendo. Se você tá no intermediário avançado, você consegue ler já um livro, assim. Principalmente um livro que você já sabe a história. Inclusive, eu indico que você... leia livros que você já saiba a história. E você vai... O que você vai fazer? Você lê o livro e aí você percebe que em alguns momentos você entende muito rápido a frase ou a palavra. Em outros momentos você demora mais tempo para entender o que aquilo ali quer dizer. Entendeu? Às vezes você está conscientemente traduzindo, tentando traduzir aquela palavra. Às vezes você só bate o olho e fica um pouquinho mais com os olhos ali estacionados naquele trecho para você assimilar o que está escrito. Se isso acontece com você quando você lê alguma coisa, e isso acontece, eu sei que acontece, na hora que você vai ouvir uma série, ler uma legenda de uma série, você vai entender, não vai entender na hora que é falado. Na hora que é falado, você não vai entender. E se você não entende na hora que é falado, na hora de falar também você não vai conseguir. Então é uma gradação. Você entende, você primeiro lê bem, depois você escuta rápido e depois você fala rápido. Essa que é a sequência que você pega. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!